Parte 1. Senti o peso dos olhares no momento em que pisei na cooperativa agrícola de Santa Rita do Sapucaí. O murmúrio cessou quando me aproximei do balcão para comprar sementes, como se minha presença fosse um erro que precisava ser corrigido. Boa tarde, cumprimentei o atendente, um homem de uns 50 anos com chapéu de palha e camisa xadrez. Preciso de sementes de milho e feijão para 10 hectares. Ele me olhou de cima a baixo, notando minha roupa simples, calça jeans, blusa lisa e tênis. A senhora tem certeza? 10 hectares é coisa séria. Não é horta de quintal, não. Ao meu lado, 2 homens riram baixinho. Deixa ela tentar, seu João, disse um deles. Vai ver que a viúva da cidade sabe plantar mesmo. O sarcasmo era evidente. Ignorei o comentário e mantive o foco. Quero também sementes de abóbora, quiabo e algumas mudas de árvores frutíferas. Seu João franziu a testa. Tudo misturado assim? Isso não vai dar certo não, dona. Cada cultura tem seu lugar. É assim que pretendo fazer, respondi firme. Os risinhos aumentaram. Mulher teimosa, murmurou alguém atrás de mim. Paguei pelas sementes e saí, sentindo os olhares críticos nas costas. Não sabiam que estavam prestes a descobrir o que realmente significava plantar com conhecimento. Parte 2. Ana Clara Santos, 42 anos, viúva há 3 anos. Esse era meu resumo oficial em Santa Rita do Sapucaí, cidadezinha do interior de Minas, onde me mudei com minha filha Júlia, após perder meu marido em um acidente. Trabalhava como secretária na prefeitura, um emprego simples que pagava as contas e me dava horários previsíveis para cuidar da adolescente de 16 anos. Ninguém perguntava muito sobre meu passado, e eu preferia assim. Tinha comprado um sítio pequeno na saída da cidade, 10 hectares de terra que o antigo dono dizia estar cansada. A casa era modesta, mas tinha uma varanda gostosa, onde Júlia fazia as lições enquanto eu planejava mentalmente o que faria com aquela terra. Mãe, por que você quer mexer com plantação? Ela perguntou numa tarde, olhando pela janela os campos vazios. Você nunca plantou nada na vida. Sorri, servindo-lhe um copo de limonada. Se ela soubesse que eu havia passado 5 anos na África desenvolvendo técnicas de agricultura sustentável, ou que meu diploma de engenharia agrônoma estava guardado numa caixa no armário, junto com certificados de cursos internacionais e fotos de projetos que alimentaram milhares de pessoas. Mas essa vida ficara para trás quando me casei. Agora era a hora de recomeçar, aos poucos, sem alarde. Parte 3. O concurso anual de produtividade agrícola era tradição em Santa Rita. Todo mês de março, os produtores se inscreviam para competir pela maior produção por hectare, com prêmios em dinheiro e reconhecimento na festa da cidade. Quando cheguei à prefeitura para me inscrever, a recepcionista me olhou surpresa. Tem certeza, dona Ana? Isso é coisa séria. Os homens levam muito a sério essa competição. Tenho certeza, respondi, preenchendo o formulário. O secretário de Agricultura, seu Mário, apareceu para conferir as inscrições. Era um homem corpulento, com barba grisalha e ar de quem entendia do assunto. Ana Clara Santos. Ele leu meu nome em voz alta. A senhora é nova por aqui. Já plantou alguma vez? Estou aprendendo. Menti parcialmente. Que bom! Mas olha, esse concurso não é brincadeira. Os Ferreira participam há 15 anos. O Joaquim Pereira nunca perdeu uma safra. São homens experientes. Percebi o tom protecionista, como se fosse uma criança brincando com fogo. Entendo. Mesmo assim, quero participar. Ele suspirou e carimbou minha inscrição. Tá bom, mas não diga que não avisamos. Saí da prefeitura sabendo que a notícia se espalharia rapidamente. A viúva da cidade queria competir com os grandes produtores. Que comédia, diriam eles. Se soubessem que meus projetos na África renderam 300% mais que as técnicas tradicionais locais. Parte 4. A notícia da minha inscrição no concurso se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. No mercado, na farmácia, na escola da Júlia, todos comentavam sobre a corajosa tentativa da secretária da prefeitura. Mãe, todo mundo na escola está falando, Júlia me contou durante o jantar. Alguns colegas disseram que os pais deles estão achando engraçado. Engoli a irritação. E o que você respondeu? Que minha mãe sabe o que está fazendo. Sorri para ela. Pelo menos alguém confiava em mim, mesmo sem saber a verdade completa. No fim de semana, comecei os preparativos do terreno. Minha primeira parada foi na loja de ferramentas, onde precisava alugar um trator pequeno. Dona Ana! Cumprimentou-me o dono, seu Zé. Soube que a senhora vai plantar, que coragem!
Obrigada, respondi, tentando não dar importância ao tom condescendente. Preciso alugar o trator pequeno por uma semana. Uma semana? Para 10 hectares? A senhora não vai conseguir preparar tudo nesse tempo, não. Vou conseguir, sim. Ele balançou a cabeça, mas fez o orçamento. Enquanto esperava, ouvi 2 homens conversando. Aposto que ela desiste antes do plantio, disse um. Mulher não tem força para isso, concordou o outro. Assinei o contrato de aluguel em silêncio, mas por dentro estava determinada a provar que estavam errados. Parte 5. O trabalho no campo começou numa segunda-feira ensolarada de março. Havia calculado tudo. O trator alugado chegaria às 7 horas, e eu teria exatamente 8 horas de luz solar para trabalhar antes de buscar Júlia na escola. Vestia roupas velhas, boné e luvas. Visual perfeito de amadora determinada. O que ninguém sabia é que eu havia passado a madrugada estudando mapas topográficos da propriedade, analisando a composição do solo através de amostras que coletei secretamente, e planejando um sistema de consórcio agrícola que otimizaria cada metro quadrado. Quando o trator chegou, alguns vizinhos apareceram na divisa para observar. João Ferreira, dono do sítio ao lado, encostou na cerca com os braços cruzados. E aí, dona Ana, vai arar tudo? Não exatamente, respondi subindo no trator. Comecei a trabalhar seguindo um padrão que parecia aleatório para os observadores. Em vez de arar uniformemente, eu criava diferentes níveis e curvas, seguindo as microelevações do terreno. Que jeito esquisito de trabalhar, comentou João para outro vizinho. Assim não vai dar certo, não. Continuei o trabalho, ignorando os comentários. Eles viam caos. Eu via o início de um sistema agroflorestal que maximizaria a retenção de água, criaria microclimas favoráveis e permitiria o consórcio perfeito entre diferentes culturas. Teoria que aprendi na prática, alimentando comunidades inteiras na savana africana. Parte 6. Ao final da primeira semana, meu terreno estava preparado de forma completamente diferente do que os vizinhos esperavam. Em vez da terra uniformemente arada dos sítios tradicionais, minha propriedade parecia um mosaico de pequenas áreas com diferentes preparos. Alguns trechos mais altos, outros mais baixos, alguns com cobertura morta, outros com sulcos em curva de nível. Dona Ana, com todo respeito, disse João Ferreira, aproximando-se da cerca numa tarde. Mas isso aí não tá parecendo plantação coisa nenhuma. Outros vizinhos se juntaram a ele. Joaquim Pereira, o famoso campeão do concurso, balançava a cabeça negativamente. Olha, a senhora parece ser gente boa, mas isso que a senhora fez não vai funcionar. Terra tem que ser arada direito, nivelada, organizada. Cada um planta do seu jeito, respondi educadamente. Mas eu já planto há 30 anos, insistiu Joaquim. Meu pai plantava antes de mim. Isso que a senhora fez vai dar é prejuízo. Pedro Santos, outro vizinho, riu. Por isso que mulher não devia mexer com isso. Não tem lógica. Senti a raiva subir, mas mantive a calma. Veremos na colheita, foi tudo que disse. Eles se afastaram balançando a cabeça e comentando entre si sobre minha teimosia. Se soubessem que meu jeito esquisito era baseado em técnicas de permacultura desenvolvidas em universidades internacionais e testadas em diferentes continentes. Parte 7. O plantio começou no fim de março, seguindo as fases da lua como manda a tradição mineira, mas aplicando conceitos que aprendi em cursos internacionais sobre agricultura sintrópica. Enquanto os vizinhos plantavam cada cultura em áreas separadas e uniformes, eu implementava um sistema complexo de consórcio. No mesmo espaço, plantei milho, feijão de corda, abóbora e quiabo, além de intercalar com mudas de árvores frutíferas que serviriam de quebra-vento e forneceriam matéria orgânica. Mãe, por que você está plantando tudo misturado? Perguntou Júlia, me ajudando num sábado. Não deveria separar? Na natureza, as plantas crescem juntas, expliquei. Umas ajudam as outras. Era uma explicação simples para conceitos complexos de alelopatia, fixação de nitrogênio e maximização de recursos. A menina assentiu, confiante na mãe. Enquanto trabalhávamos, João Ferreira apareceu novamente na cerca. Desta vez, trouxe a esposa, Dona Maria. Maria, vem ver a loucura que a viúva tá fazendo, ele chamou. Plantou tudo junto, sem ordem nenhuma. Coitada, suspirou Dona Maria. Vai perder tudo. Aposto que até São João ela desiste, comentou João. Terra boa desperdiçada assim.
Continuei plantando, enterrando cada semente com a certeza de quem conhece ciência por trás da aparente desordem. Eles viam caos. Eu plantava um ecossistema. Parte 8. As primeiras semanas após o plantio foram cruciais, e também as mais difíceis socialmente. Toda manhã, a caminho do trabalho na prefeitura, eu parava rapidamente no sítio para verificar a irrigação e o desenvolvimento das mudas. Era um sistema de gotejamento que eu mesma instalei, aproveitando a declividade natural do terreno. Algo que parecia desnecessário para os vizinhos, já que março ainda tinha algumas chuvas. Dona Ana, por que tanto cuidado? Perguntou Pedro Santos, me encontrando regando algumas áreas específicas. Planta que é boa, cresce sozinha. Prefiro garantir, respondi, ajustando o sistema. O que demais não prejudica, ele riu. Mas a senhora tá gastando água à toa. Olha a minha plantação. Joguei semente na terra e pronto, está brotando igual. Realmente, as plantações tradicionais dos vizinhos mostravam brotação uniforme. Milho em fileiras perfeitas, feijão separado, cada cultura no seu quadrado bem definido. A minha, vista de longe, parecia um jardim desorganizado onde diferentes alturas de plantas se misturavam sem padrão aparente. Na cidade, os comentários continuavam. Na fila do banco, duas senhoras cochichavam. Coitada da Ana, está se matando com essa plantação. Deveria ter ficado quietinha no emprego dela. Fingia não ouvir, mas cada comentário me motivava ainda mais a provar que estava certa. Parte 9. Em abril, as diferenças entre minha plantação e as dos vizinhos começaram a ficar mais evidentes. Enquanto as culturas tradicionais cresciam uniformes, mas enfrentavam os primeiros sinais de estresse hídrico da estação seca, minha agrofloresta mostrava sinais de vigor surpreendente. As árvores que plantei como quebra-vento já protegiam as culturas menores, criando microclimas úmidos. O sistema de cobertura morta que implementei mantinha a umidade do solo, enquanto as plantas de diferentes alturas se protegiam mutuamente do sol forte. Dona Ana, me abordou Joaquim Pereira num domingo após a missa. Sua plantação está diferente das outras. Havia um tom de curiosidade na voz do campeão do concurso. Diferente como? Perguntei, fingindo inocência. Está verde demais. O milho está muito alto para essa época. Era verdade. Meu milho estava 30% mais desenvolvido que o dos vizinhos, e as folhas tinham uma coloração verde intensa que indicava excelente nutrição. Sorte, talvez, respondi. Sorte nada, interferiu João Ferreira, que escutara a conversa. Ela deve estar usando fertilizante químico escondido. Não é possível crescer assim só com semente. A acusação me irritou. Não uso nada químico. Podem verificar. Então, como explica? Insistiu João. Dei de ombros. Cada terra tem seu segredo. Se ele soubesse que minha terra com segredo havia sido preparada com técnicas de compostagem, inoculação de micorrizas e manejo biológico do solo. Parte 10. A primeira visita técnica oficial do concurso aconteceu no início de maio. O engenheiro agrônomo da Emater, Dr. Carlos, chegou acompanhado dos membros da comissão julgadora. 3 produtores experientes da região, incluindo Joaquim Pereira. Era o momento que eu mais temia, e ao mesmo tempo, mais aguardava. Boa tarde, Dona Ana, cumprimentou o Dr. Carlos, um homem jovem, recém-formado, com prancheta na mão. Vamos avaliar sua plantação. Caminhamos pela propriedade while ele fazia anotações. Pude ver a confusão em seu rosto conforme observava meu sistema. Dona Ana, a senhora poderia explicar esse método? Plantei tudo junto, respondi simplesmente. Vejo isso. Mas qual a lógica? Isso não segue nenhuma técnica que eu conheça. Joaquim Pereira interferiu. Doutor, já falei que essa mulher não entende nada. Olha essa bagunça. Mas Dr. Carlos continuava intrigado. As plantas estavam visivelmente mais desenvolvidas, o solo mais úmido, e havia uma biodiversidade impressionante de insetos benéficos. Dona Ana, a senhora estudou agricultura onde? A pergunta me pegou desprevenida. Não estudei não, doutor. Vou aprendendo. Mas isso aqui... Ele apontou para uma área onde feijão de corda subia no milho enquanto a abóbora se espalhava pelo chão. Isso é consórcio perfeito. Muito avançado. Sorte de principiante, murmurou um dos jurados, claramente desconfortável com o elogio técnico. Parte 11. A medição oficial revelou números que deixaram a comissão em silêncio. Dr. Carlos conferia os dados 2,
3 vezes antes de anotar. Meu milho estava 40% mais alto que a média dos outros competidores, com espigas mais grossas e folhas com coloração que indicava nutrição superior. O feijão apresentava vagens mais cheias e a produção de abóbora já prometia surpreender. Esses números não estão normais, murmurou Joaquim, olhando por cima do ombro do técnico. Tem algo errado aí. Dr. Carlos ergueu a cabeça. Os números estão corretos. A produtividade está significativamente acima da média regional. Impossível, protestou João Ferreira. Ela é iniciante, deve estar usando algum químico proibido. Posso fazer teste de solo agora mesmo, ofereci, sabendo que não encontrariam nada além de uma biologia do solo excepcionalmente rica. Não é necessário por enquanto, disse Dr. Carlos diplomaticamente. Mas é impressionante mesmo. Dona Ana, a senhora tem certeza que nunca estudou agricultura? Tenho certeza, respondi, evitando mentir tecnicamente. Realmente nunca estudei agricultura em Santa Rita do Sapucaí. É que algumas técnicas aqui são muito sofisticadas, insistiu ele. Aprendi lendo, disse, o que também era verdade. Havia lido muito. Artigos científicos, estudos de caso, pesquisas internacionais. Apenas omiti que tinha conhecimento técnico para interpretá-los. Parte 12. Após a visita oficial, os rumores na cidade se intensificaram. Na padaria, no mercado, na escola da Júlia, todos especulavam sobre minha sorte inexplicável na plantação. Mãe, a professora perguntou se você não era engenheira disfarçada, contou Júlia durante o jantar. O que você respondeu? Que você trabalha na prefeitura e nunca estudou agricultura. Ela me olhou curiosa. Mas como você sabe tanto sobre plantas? Era uma pergunta inocente, mas que me atingiu em cheio. Minha filha merecia saber a verdade, pelo menos parte dela. Me sentei ao lado dela na mesa. Júlia, antes de casar com seu pai, eu estudei muito. Aprendi sobre plantas, sobre como cuidar da terra. Estudou onde? Na universidade, em São Paulo. Depois trabalhei ajudando pessoas em outros países a plantar melhor. Seus olhos se arregalaram. Você é engenheira? Sou. Mas quando vim para cá, quis começar uma vida nova, mais simples. Por que não contou antes? Porque às vezes é melhor as pessoas não saberem tudo sobre nós de uma vez. Ela refletiu um momento. Os homens ficaram com raiva porque você sabe mais que eles? Sorri. Minha filha de 16 anos havia entendido perfeitamente a situação. Algo assim. Posso contar para os meus amigos? Ainda não. Vamos esperar a colheita. Parte 13. Junho trouxe o clima seco típico do inverno mineiro, e as primeiras grandes diferenças entre os sistemas de cultivo ficaram gritantes. Enquanto as plantações tradicionais dos vizinhos começavam a mostrar sinais de estresse hídrico, folhas amareladas, crescimento retardado, algumas perdas por seca, minha agrofloresta mantinha-se verde e vigorosa. O sistema que criei funcionava como planejado. As árvores maiores protegiam as culturas menores do vento seco, a cobertura morta conservava a umidade, e as diferentes raízes exploravam camadas distintas do solo, otimizando o uso da água disponível. Não é possível, resmungou João Ferreira, parado na divisa entre nossas propriedades. Sua plantação de milho mostrava folhas murchas e crescimento irregular. Como que a sua está verdinha e a minha está sofrendo? Sorte, respondi, regando algumas mudas de árvores frutíferas. Sorte coisa nenhuma. Você deve ter poço artesiano escondido. Não tenho não, seu João. Uso a mesma água da bica que todo mundo. Era verdade. A diferença estava no manejo. Meu sistema de captação de água da chuva, imperceptível aos olhos leigos, havia criado reservas subterrâneas que sustentavam as plantas durante a estiagem. Técnica que aprendi trabalhando em regiões semiáridas da África, onde cada gota de água era preciosa. Joaquim Pereira também vinha observar minha plantação quase diariamente, sempre com expressão intrigada. Dona Ana, me responde uma coisa. Quantos anos a senhora tem de experiência com agricultura? Oficialmente, alguns meses. Parte 14. A segunda avaliação técnica estava marcada para o final de junho, e eu sabia que os números iriam chocar ainda mais a comissão. Nos dias anteriores, recebi visitas casuais de vários vizinhos, todos com o mesmo objetivo: entender meu segredo. Dona Ana, disse Pedro Santos, aparecendo numa tarde com a esposa, a gente queria dar uma olhadinha na sua plantação, se não se incomoda. Claro, fiquem à vontade. Caminhamos entre as culturas.
A diferença era gritante. Meu milho estava com espigas formadas e folhas verdes exuberantes, enquanto o deles mal conseguia manter a coloração normal. Que adubo a senhora usou? Perguntou Dona Rosa, esposa de Pedro. Compostagem, respondi honestamente. Compostagem de quê? Restos de cozinha, folhas secas, esterco de galinha. Só isso? Só isso. Pedro balançou a cabeça incrédulo. Não pode ser só isso. Tem algum segredo que a senhora não está falando. Sorri. O segredo era a ciência. Análise de carbono, nitrogênio, inoculação com micro-organismos benéficos, manejo da microbiologia do solo. Coisas que aprendi em laboratórios avançados, mas que eles não precisavam saber. Segredo é carinho, disse. Planta gosta de quem cuida bem dela. Ah, esse papo de carinho, resmungou Pedro. Planta precisa é de adubo químico e defensivo. Essa conversa de adubo orgânico é coisa de cidade. Parte 15. A segunda visita de Dr. Carlos aconteceu numa manhã de sol forte, típica do inverno mineiro. Desta vez ele trouxe um estagiário e equipamentos de medição mais sofisticados. Era evidente que minha plantação havia despertado curiosidade técnica. Dona Ana, vou fazer algumas medições mais detalhadas hoje, explicou ele, montando um aparelho para medir a umidade do solo. Claro, doutor. Fique à vontade. Os números começaram a aparecer no visor do equipamento e pude ver a surpresa estampada no rosto do técnico. Meu solo estava com 40% mais umidade que o padrão da região durante a estação seca. Como isso é possível? Murmurou ele para o estagiário. Deve ter lençol freático mais alto, sugeriu o jovem. Não, doutor. Carlos balançou a cabeça. Conhece bem essa região. O lençol é uniforme por aqui. Ele fez anotações cuidadosas, depois mediu a altura das plantas. Meu milho estava 60% acima da média regional para essa época. Dona Ana, preciso fazer uma pergunta direta. A senhora tem formação técnica em agricultura? A pergunta estava no ar há semanas. Respirei fundo. Por que pergunta, doutor? Porque isso aqui não é sorte. É conhecimento técnico muito avançado. Vejo conceitos de permacultura, agrofloresta, manejo biológico do solo. Joaquim Pereira, que acompanhava na avaliação, interferiu. Doutor, ela já disse que é iniciante. Não fica inventando desculpa para ela, não. Dr. Carlos me olhou fixamente, esperando uma resposta. Parte 16. Dr. Carlos, disse finalmente, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu leio muito, pesquiso na internet, estudo sobre plantas. Era uma meia-verdade, tecnicamente correta. Mas, dona Ana, algumas técnicas aqui são muito específicas. Essa disposição das culturas, por exemplo, otimiza o uso de luz solar de forma que só alguém com conhecimento profundo de fotossíntese conseguiria planejar. Senti todos os olhares focados em mim. Joaquim Pereira franzia a testa, claramente desconfortável com a possibilidade de estar perdendo para alguém que ele considerava amadora. Gosto de aprender, respondi diplomaticamente. E quando a gente gosta, aprende melhor. Doutor. Carlos fez mais algumas anotações, mediu a densidade de plantas por metro quadrado, avaliou o estado fitossanitário das culturas. Tudo estava muito acima dos padrões regionais. O estagiário vai coletar algumas amostras de solo para análise no laboratório, informou ele. É procedimento padrão. Sem problema, concordei, sabendo que os resultados só confirmariam a excelente qualidade biológica do solo. Depois que eles saíram, Joaquim ficou me encarando. Dona Ana, vou ser franco com a senhora. Em 30 anos de agricultura, nunca vi principiante conseguir resultado assim. Cada um tem seu jeito, seu Joaquim. Não, senhora. Isso não é jeito. Isso é conhecimento que a senhora está escondendo da gente. Parte 17. A análise de solo chegou uma semana depois, e Dr. Carlos pediu para me encontrar na prefeitura para discutir os resultados. Senti um frio na barriga. Não por medo do que encontrariam, mas por saber que os números iriam levantar ainda mais suspeitas. Dona Ana, ele disse espalhando os laudos sobre a mesa, esses resultados são excepcionais. Fingi surpresa. Excepcionais como? A atividade microbiológica do seu solo está 300% acima da média regional. A quantidade de matéria orgânica é o dobro do que encontramos em solos cultivados tradicionalmente. E olha isso. Ele apontou para um gráfico. A diversidade de micro-organismos benéficos
é comparável ao que encontramos em solos de floresta preservada. É bom ou ruim? Perguntei, mantendo o papel de leiga interessada. É extraordinário. Esse solo tem uma fertilidade natural que explica completamente o desenvolvimento superior das suas plantas. Ele me olhou com expressão investigativa. Dona Ana, como exatamente a senhora preparou esse solo? Com compostagem, como falei. Mas que tipo de compostagem? Que materiais? Que processo? As perguntas estavam ficando técnicas demais. Misturei tudo o que achava que ia ser bom para as plantas. Tudo o que, especificamente? Respirei fundo. Restos de cozinha, folhas, esterco, cinza do fogão a lenha. E depois? Deixei curtir uns meses antes de usar. Tecnicamente, estava sendo honesta. Apenas omitindo que sabia exatamente as proporções de carbono, nitrogênio, controlava a temperatura e pH, inoculava com micro-organismos específicos. Parte 18. Os resultados da análise se espalharam rapidamente pela cidade, e com eles vieram as primeiras acusações diretas. No bar do Zé, ponto de encontro dos produtores rurais, a conversa era sempre a mesma. Como uma iniciante conseguia resultados melhores que produtores experientes? Isso não existe, declarou Joaquim Pereira, batendo o punho na mesa. Ou ela tá mentindo sobre ser iniciante, ou tá usando alguma coisa proibida. Eu sempre desconfiei, concordou João Ferreira. Mulher da cidade, vem aqui fazer de bobo a gente. Pedro Santos balançou a cabeça. Minha esposa conversou com ela outro dia. Disse que ela fala de plantas como quem entende muito do assunto. Claro que entende, afirmou Joaquim. Ninguém consegue resultado assim sem conhecimento técnico. Ela tá mentindo para a gente. A pressão social começou a afetar até Júlia na escola. Mãe, hoje o Paulo me perguntou se você não era engenheira disfarçada. Ela contou durante o jantar. Disse que o pai dele tem certeza que você estudou agricultura. E o que você respondeu? A verdade. Que você estudou sim, mas não falou para ninguém porque queria começar vida nova. Sorri para minha filha. Você acha que deveria contar a verdade para todos? Acho que sim. Não tem nada de errado em ser inteligente. Mas e se eles ficarem com raiva? Então o problema é deles, não seu. Parte 19. A terceira avaliação técnica aconteceu no início de julho, e desta vez Dr. Carlos trouxe reforços. Um professor da Universidade Federal de Lavras e um técnico especialista em agricultura sustentável. Era evidente que minha plantação havia se tornado um caso de estudo. Dona Ana, apresentou o Dr. Carlos. Estes são o professor Henrique e o Dr. Roberto. Eles gostariam de conhecer seu sistema de cultivo. Cumprimentei os visitantes, sentindo que este seria o momento decisivo. Professor Henrique era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar perspicaz de quem já viu muito. Dr. Roberto, mais jovem, carregava uma câmera profissional. Dona Ana, disse o professor Henrique após caminhar por alguns minutos entre as culturas. Preciso fazer uma pergunta direta. A senhora tem formação em engenharia agrônoma? A pergunta que eu vinha evitando há meses estava ali, feita por alguém que claramente reconhecia técnicas avançadas. Olhei para os 3 homens, todos aguardando minha resposta. Ao longe, na divisa da propriedade, vi Joaquim Pereira e João Ferreira, observando nossa conversa. Professor, respondi calmamente, por que o senhor acha isso? Porque isso aqui é um sistema agroflorestal perfeito. A disposição das espécies, o manejo do solo, a otimização de recursos, são técnicas que aprendi em 30 anos de pesquisa universitária. Dr. Roberto complementou. Dona Ana, isso aqui é agricultura sintrópica de alto nível. Não é algo que se aprende lendo na internet. O momento da verdade havia chegado. Parte 20. Respirei fundo e tomei uma decisão. Professor Henrique, o senhor está certo. Sou engenheira agrônoma formada pela Exalc. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Carlos arregalou os olhos. Dr. Roberto parou de fotografar e o professor Henrique assentiu lentamente, como quem finalmente via as peças de um quebra-cabeça se encaixarem. Exalc, repetiu Dr. Carlos. A senhora estudou na USP? Sim. Me formei há 15 anos. Depois fiz especialização em agricultura sustentável na Bélgica e trabalhei 5 anos em projetos na África. Professor Henrique sorriu. Agora faz sentido. E por que não disse antes? Porque queria recomeçar uma vida simples. Quando me mudei para cá, resolvi não falar sobre meu passado profissional. Ao longe, vi Joaquim e João se aproximando da cerca,
claramente tentando escutar nossa conversa. Dona Ana, disse doutor. Roberto, a senhora desenvolveu técnicas próprias aqui? Adaptei conceitos que aprendi na África às condições do Cerrado Mineiro. O sistema agroflorestal que implementei é baseado em pesquisas que conduzi no Senegal. Pesquisas suas? Perguntou o professor Henrique interessado. Publiquei alguns artigos sobre agricultura em zonas semiáridas. Meu foco era maximizar produtividade com mínimo uso de água. Dr. Carlos balançava a cabeça, incrédulo. E nós achando que era sorte de principiante. Não foi sorte, admiti finalmente. Foi ciência aplicada. Parte 21. A notícia se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. Em poucas horas, toda Santa Rita do Sapucaí sabia que a viúva simples era, na verdade, uma engenheira agrônoma com currículo internacional. As reações foram as mais diversas possíveis. Ela nos fez de palhaço, resmungou João Ferreira no bar do Zé. Ficou se fazendo de coitadinha enquanto ria da nossa cara. Não é bem assim, tentou argumentar Dr. Carlos, que também estava no bar. Ela só não contou sobre a formação, não mentiu sobre nada técnico. Mentiu sim, insistiu Joaquim Pereira. Quando perguntei se era iniciante, ela disse que sim. Tecnicamente ela era iniciante aqui na região, defendeu o técnico. Mas os ânimos estavam exaltados. Técnica é o escambau, gritou Pedro Santos. Ela sabia muito bem o que estava fazendo e nos deixou passando vergonha. Na escola, Júlia enfrentava reações mistas dos colegas. Legal, sua mãe é tipo uma cientista, disse uma amiga. Mas outros comentavam que eu havia enganado todo mundo. No mercado, as opiniões se dividiam. Coitada, só queria sossego, defendia Dona Conceição, dona da mercearia. Mas poderia ter falado desde o início, retrucava outra cliente. Assim não humilhava os homens. A palavra humilhação começou a aparecer frequentemente nas conversas, como se meu sucesso fosse automaticamente uma ofensa aos produtores tradicionais. Parte 22. 2 semanas após a revelação, recebi uma visita inesperada. Joaquim Pereira bateu à minha porta numa tarde de sábado, chapéu na mão, expressão séria. Dona Ana, posso conversar com a senhora? Claro, seu Joaquim. Entre. Sentamos na varanda, com vista para os campos onde minha plantação continuava exuberante, enquanto as tradicionais mostravam sinais crescentes de estresse. Dona Ana, ele começou, visivelmente desconfortável. Vim pedir desculpas. Fiquei surpresa. Joaquim era conhecido pela teimosia e orgulho. Desculpas por quê? Por ter duvidado da senhora. Por ter falado mal nos botequim. Ele mexeu no chapéu. 30 anos plantando, sempre me achei o sabichão da região. Quando vi uma mulher conseguindo resultado melhor que o meu orgulho ferido falou mais alto. Entendo, seu Joaquim. Não entende não. Eu falei que mulher não prestava para a agricultura, que a senhora estava enganando a gente. Fui preconceituoso e ignorante. Respirei fundo. Obrigada por reconhecer isso. Mas agora quero fazer uma pergunta. Por que não falou que era engenheira desde o início? Porque já sabia como seria a reação. Se eu chegasse aqui dizendo que era doutora em agricultura, os homens nunca me dariam chance. Prefeririam perder do que aceitar a orientação de uma mulher. Ele assentiu lentamente. A senhora tem razão. Eu mesmo não escutaria. Parte 23. Seu Joaquim, continuei. Posso fazer uma pergunta? Se eu tivesse chegado aqui no primeiro dia dizendo sou engenheira agrônoma, vou ensinar vocês a plantar melhor, qual teria sido sua reação? Ele riu sem humor. Honestamente, teria mandado a senhora plantar batata na lua. Exato. Então precisei provar na prática antes de revelar a teoria. Mas a senhora nos deixou falando besteira. Deixei vocês revelarem quem realmente eram. Não precisei de diploma para ser respeitada. Provei com resultados. Joaquim refletiu um momento. Dona Ana, meu orgulho está ferido, não vou mentir. Mas minha curiosidade está maior. Posso perguntar como conseguiu aquele solo tão rico? Sorri. Finalmente uma pergunta técnica honesta. Compostagem termofílica com inoculação de micro-organismos específicos. Controlei a relação carbono-nitrogênio em 30.1. Mantive temperatura entre 55 e 65 graus para a eliminação de patógenos e inoculei com micorrizas selecionadas. Ele me olhou boquiaberto. Não entendi nada do que a senhora falou. É que agora estou falando tecnicamente. Antes simplificava dizendo compostagem. E funciona mesmo?
Viu o resultado. Joaquim suspirou. Dona Ana, teria como a senhora ensinar isso para a gente? O drought deste ano está matando minha plantação. Claro, mas vai exigir que vocês aceitem que uma mulher possa ensinar algo a homens experientes. Depois dessa lição de humildade, acho que estou pronto. Parte 24. A primeira aula técnica informal aconteceu no domingo seguinte, na minha propriedade. Joaquim trouxe Pedro Santos e, surpresa das surpresas, João Ferreira também apareceu. Dona Ana, disse João visivelmente constrangido. Vim pedir desculpas pelas besteiras que falei. Aceito as desculpas, seu João. E, bem, se a senhora não se incomodar, gostaria de aprender essas técnicas novas. Caminhamos pela plantação while eu explicava conceitos básicos de permacultura, consórcio de culturas e manejo biológico do solo. Era estranho finalmente poder usar meu conhecimento técnico abertamente. Essa mistura de plantas não atrapalha uma a outra? Perguntou Pedro. Pelo contrário. O milho serve de tutor para o feijão de corda, que fixa nitrogênio no solo, beneficiando o milho. A abóbora rasteira protege o solo da evaporação e suas folhas largas criam sombra que conserva a umidade. E as árvores frutíferas? Quebra-vento, proteção contra a erosão, matéria orgânica das folhas caídas e ainda vamos ter frutas para diversificar a renda. João balançava a cabeça. Em 30 anos nunca pensei nisso. Porque aprendemos a agricultura no sistema de monocultura. Mas a natureza não funciona assim. Na mata, tudo cresce junto e se ajuda. E como você aprendeu isso? Quis saber Joaquim. Na universidade e depois na prática, trabalhando com pequenos produtores na África que precisavam maximizar produção com recursos mínimos. Parte 25. Conta para nós sobre essa época na África, pediu Pedro, genuinamente interessado. Sentamos à sombra de uma árvore e, pela primeira vez em anos, falei abertamente sobre meu trabalho anterior. Trabalhei no Senegal, Mali e Burkina Faso. Países com clima semiárido, chuvas irregulares, solo degradado, pequenos produtores que precisavam alimentar suas famílias com 2 hectares de terra pobre. Igual aqui no sertão, observou João. Exato. Por isso as técnicas funcionam. O cerrado brasileiro tem características similares: estação seca prolongada, chuvas concentradas, solo com baixa matéria orgânica. E como era o trabalho lá? Ensinava técnicas de conservação de água, compostagem com materiais locais, consórcio de culturas resistentes à seca. Levei 3 anos para ganhar a confiança dos produtores locais. Joaquim franziu a testa. 3 anos? Por quê? Porque eu era mulher, estrangeira, nova, cheia de teorias. Eles tinham séculos de experiência tradicional. Precisei provar que meus métodos funcionavam antes que me escutassem. Igual aqui, murmurou Pedro. Igual aqui, confirmei. A diferença é que lá a necessidade era mais urgente. Aqui vocês conseguem produzir razoavelmente com métodos tradicionais. Lá era questão de sobrevivência. E funcionou? No 3º ano, os produtores que aplicaram as técnicas tiveram produtividade 200% maior que os vizinhos, usando menos água e sem fertilizantes químicos. Os 3 me olharam com respeito genuíno pela primeira vez. Parte 26. Dona Ana, disse Joaquim após um momento de silêncio. A senhora tem algum desses estudos? Artigos que escreveu? Tenho alguns guardados em casa. Poderia mostrar para nós? Fui buscar uma pasta que não abria há anos. Dentro, artigos publicados em revistas científicas internacionais, fotos de projetos, certificados de cursos. Olha aqui. Mostrei uma foto. Sustainable Agriculture Project, Senegal 2018. Este projeto aumentou a segurança alimentar de 200 famílias. Pedro estudou a foto. Essa é a senhora? Na imagem eu estava mais nova, de cabelo mais curto, cercada por produtores africanos sorridentes. Ao fundo, uma plantação exuberante em meio ao que claramente era uma região árida. Sou eu. E esse artigo aqui? João apontou para uma publicação. Water Efficient Crop Rotation in Semi-Arid Regions. Saiu na revista International Journal of Sustainable Agriculture. A senhora escreveu isso? Eu e 2 colegas. Joaquim balançou a cabeça lentamente. Dona Ana, com todo respeito, por que diabos veio para o interior trabalhar como secretária? A pergunta que eu esperava. Porque me cansei de viajar. Queria criar minha filha num lugar tranquilo, ter vida simples.
Mas desperdiçar conhecimento assim? Não desperdicei. Estou aplicando aqui de forma diferente. Como assim? Provando que técnicas sustentáveis funcionam também no Cerrado brasileiro. E agora posso ensinar vocês. Parte 27. A partir daquele domingo, as visitas à minha propriedade se tornaram regulares. Outros produtores começaram a aparecer, trazidos pelos 3 convertidos iniciais. Dr. Carlos também passou a frequentar, interessado em documentar as técnicas para replicação na região. Dona Ana, ele me procurou numa tarde. Gostaria de propor algo. Que tal organizarmos um dia de campo oficial? Trazer produtores de outras cidades para conhecer seu sistema? Não sei se é boa ideia. Hesitei. Por quê? Porque ainda tem muita resistência. Alguns produtores daqui ainda me olham torto. Mas a maioria já aceitou que a senhora sabe o que faz. Era verdade. A hostilidade inicial havia dado lugar à curiosidade, depois respeito. Mas ainda havia grupinhos que consideravam meu sucesso uma ofensa pessoal. Tem o Raimundo Silva que ainda fala que é coisa do capeta, comentei. E o pessoal da Fazenda São José que diz que é modinha de cidade. Sempre vai ter resistência, argumentou o doutor Carlos. Mas não podemos deixar que uma minoria impeça o progresso da agricultura regional. Refleti sobre a proposta. Um dia de campo oficial significaria exposição, atenção da mídia, talvez até autoridades estaduais. Dr. Carlos, posso fazer uma contraproposta? Claro! Em vez de um evento grande, que tal começarmos com um grupo menor de produtores interessados? Um curso básico de agricultura sustentável? Interessante. Quantas pessoas? Umas 15, 20. Para dar atenção individual e criar multiplicadores. Parte 28. O primeiro curso de agricultura sustentável para o Cerrado foi marcado para um sábado de agosto. Esperávamos 15 pessoas. Apareceram 32. Produtores de Santa Rita e cidades vizinhas, alguns estudantes de agronomia, até um jornalista da rádio local. Mãe, você está nervosa? Perguntou Júlia, me vendo revisar as anotações pela 10ª vez. Um pouco. Faz tempo que não dou aula. Vai dar tudo certo. Você sabe muito. Era estranho assumir publicamente meu papel de especialista após meses escondendo conhecimento. Mas libertador também. Começamos com parte teórica na varanda de casa, depois caminhamos pela plantação para demonstrações práticas. A primeira coisa que precisamos entender, comecei, é que agricultura sustentável não é volta ao passado. É uso de tecnologia e ciência para trabalhar com a natureza, não contra ela. Mãos se levantaram. Dona Ana, é verdade que dá mais trabalho? Perguntou um jovem produtor. No início, sim. Exige mais planejamento, observação constante, adaptação. Mas depois que o sistema se equilibra, o trabalho diminui e a produtividade aumenta. E os custos? Menor dependência de insumos externos significa menor custo a médio prazo, mas exige investimento inicial em conhecimento e mudança de mentalidade. Joaquim, que estava no grupo, complementou. Pessoal, eu mesmo era descrente. Mas vendo na prática, funciona mesmo. Minha plantação melhorou 50% só aplicando o básico que ela ensinou. Parte 29. A parte prática do curso foi o que mais impressionou os participantes. Mostrei como preparar compostagem termofílica, explicando a ciência por trás de cada etapa. A temperatura entre 55 e 65 graus elimina patógenos e sementes de ervas daninhas, expliquei, usando um termômetro para medir a pilha de compostagem. Abaixo de 55, não mata os patógenos. Acima de 65, mata também os micro-organismos benéficos. Um produtor de Pouso Alegre fez anotações detalhadas. E como controla a temperatura? Virando a pilha regularmente, ajustando umidade, balanceando o material verde e seco. Caminhamos para a área onde demonstrei consórcio de culturas. Vejam, milho como cultura principal, feijão de corda subindo nas hastes, abóbora cobrindo o solo entre as fileiras. Não compete por nutrientes? Perguntou uma estudante de agronomia. Pelo contrário, cada espécie tem sistema radicular diferente, explora camadas distintas do solo. O feijão ainda fixa nitrogênio, beneficiando as outras. Mostrei o sistema de captação de água da chuva, quase imperceptível a olho nu. Esses pequenos desníveis direcionam a água para pontos estratégicos, criando micro-reservatórios subterrâneos. Genial! Murmurou o jornalista, gravando tudo. E isso funciona em qualquer terreno?
Precisa adaptar a topografia local, mas o princípio serve para qualquer propriedade. Dr. Carlos filmava as explicações. Dona Ana, isso deveria ser política pública. Parte 30. Ao final do curso, os participantes estavam visivelmente impressionados. Vários pediram para continuar aprendendo, outros queriam visitar novamente durante a colheita. Dona Ana, disse o produtor de Pouso Alegre, a senhora daria consultoria particular? Não trabalho mais com consultoria, respondi. Mas posso ajudar informalmente, trocar experiências. Uma produtora jovem levantou a mão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não se sente diminuída trabalhando como secretária, tendo tanto conhecimento? A pergunta me pegou desprevenida. Por que me sentiria diminuída? Porque, bem, a senhora podia estar numa universidade, ganhando bem, sendo reconhecida. Sorri. Reconhecimento é isso aqui. Ver técnicas funcionando, pessoas aprendendo, agricultura melhorando, dinheiro e status acadêmico não são tudo. Joaquim assentiu. Dona Ana, posso falar uma coisa? Claro. Quando soube que a senhora era engenheira, fiquei com raiva. Achei que tinha nos feito de bobos. Murmúrios no grupo. Mas agora entendo que a senhora fez a coisa certa. Se tivesse chegado se gabando de diploma, nenhum de nós teria dado ouvidos. Exato, concordou João Ferreira. Teve que provar na prática primeiro. Dr. Carlos aproveitou. Isso mostra como o preconceito atrapalha o progresso. Quantas ideias boas perdemos por não escutar quem pensa diferente. Parte 31. A repercussão do curso surpreendeu a todos nós. O jornalista da rádio fez uma série de 3 reportagens sobre agricultura inovadora em Santa Rita. A prefeitura recebeu ligações de outras cidades interessadas em conhecer as técnicas. E eu comecei a receber convites que não esperava. Dona Ana, doutor, Carlos me procurou na segunda-feira seguinte. A Emater Regional quer convidá-la para dar palestra no Encontro Estadual de Técnicos. Quando? Mês que vem, em Belo Horizonte. 3 dias de evento, profissionais de todo o estado. Hesitei. Não sei se estou pronta para isso. Como não? A senhora tem experiência internacional, resultados comprovados aqui, mas é muito diferente. São técnicos formados, pessoas com anos de experiência. E daí? A senhora tem o que ensinar para eles também. Júlia, que escutava a nossa conversa, interferiu. Mãe, vai sim. Você ficou escondida tempo demais. Mas filha, nada demais. Você sabe mais que a maioria desses técnicos e tem experiência prática que eles não têm. Dr. Carlos concordou. Sua filha tem razão. A agricultura brasileira precisa de exemplos como o seu. Suspirei. Tá bom, mas quero que seja bem claro que sou uma produtora aplicando técnicas na prática, não uma acadêmica teórica. Perfeito. É exatamente esse perfil que eles querem. Parte 32. Setembro chegou com a proximidade da colheita e expectativa crescente sobre os resultados finais do concurso. Minha plantação estava espetacular. Milho com espigas enormes, feijão carregado, abóboras do tamanho de balões. Mas o que mais me orgulhava era ver a transformação dos vizinhos. Joaquim havia implementado compostagem básica em parte de sua propriedade. João experimentava consórcio milho-feijão numa área pequena. Pedro instalou sistemas simples de captação de água da chuva. Dona Ana, Joaquim me mostrava sua compostagem. Acho que está funcionando. A terra está mais escura, as plantas mais verdes. Está sim, mas lembre-se, é processo gradual. O solo leva tempo para regenerar completamente. Quanto tempo? 2, 3 anos para ver mudança significativa, mas a cada ano melhora um pouco. Enquanto conversávamos, chegou um carro oficial da prefeitura. O prefeito em pessoa, acompanhado de 2 homens de terno. Dona Ana, cumprimentou o prefeito. Estes senhores são da Secretaria de Agricultura do Estado. Gostariam de conhecer seu trabalho. Os 2 se apresentaram. Coordenador de Políticas Públicas e assessor técnico. Dona Ana, recebemos relatórios muito positivos sobre suas técnicas, disse o coordenador. Estamos estudando a possibilidade de incluir agricultura sustentável nos programas estaduais de apoio ao produtor. Que tipo de apoio? Capacitação técnica, linhas de crédito especiais, incentivos para a conversão agroecológica. O assessor complementou. Seu trabalho poderia ser piloto para um programa maior. Parte 33. A proposta do Estado era tentadora, mas também preocupante. Senhores, fico honrada com o interesse, mas não quero que isso vire só marketing político. O coordenador sorriu.
Entendemos sua preocupação. Queremos algo sólido, baseado em resultados reais. E o que exatamente querem de mim? Ajudar a desenvolver metodologia de capacitação, avaliar viabilidade de replicação em escala, talvez coordenar projeto piloto regional. Coordenar como? Trabalho de consultoria, bem remunerado, poderia deixar o emprego na prefeitura. A proposta mexeu comigo. Era tentadora do ponto de vista profissional e financeiro, mas também significava voltar à vida que eu havia deixado para trás. Preciso pensar, respondi. Claro, não há pressa. Depois que eles saíram, Joaquim comentou. Dona Ana, essa é sua chance de voltar à profissão de verdade. A profissão de verdade? Quer dizer, usar todo o seu conhecimento, ser reconhecida, ganhar bem. Joaquim, desde quando dinheiro e reconhecimento definem se uma profissão é de verdade? Ele refletiu. Tem razão. Desculpa. Além disso, estou aplicando meu conhecimento aqui. Vocês não aprenderam agricultura sustentável? Não melhoraram suas produções? Sim, mas... Então não é trabalho de verdade? É sim. Só que... Bem, a senhora merece mais. Sorri. Joaquim, merecer mais é conceito relativo. Estou fazendo o que gosto, onde gosto, do jeito que escolhi. Parte 34. A semana da colheita finalmente chegou. O concurso seria oficialmente avaliado na sexta-feira, mas eu já sabia que os números seriam impressionantes. Meu milho estava com espigas de 25 centímetros em média, grãos cheios e brilhantes. O feijão apresentava vagens fartas e as abóboras eram monumentais. Mais importante, havia produzido tudo isso usando 60% menos água que os métodos tradicionais e zero agrotóxicos. Mãe, você está ansiosa? Perguntou Júlia, me vendo conferir as plantas pela terceira vez naquela manhã. Um pouco. É o momento da verdade. Mas você sabe que deu certo. Sei, mas uma coisa é saber tecnicamente. Outra é ver os números oficiais. Doutor, Carlos chegou cedo com a equipe de avaliação, agora ampliada para incluir técnicos estaduais e até um pesquisador da Embrapa. Era evidente que minha plantação havia se tornado caso de estudo nacional. Dona Ana, disse Dr. Carlos, hoje vamos fazer medição completa. Produtividade por hectare, análise nutricional dos grãos, cálculo de eficiência hídrica. Fiquem à vontade. A medição durou 4 horas. Delimitaram áreas precisas, pesaram todas as espigas, contaram grãos, mediram umidade. Os números iam sendo anotados em planilhas cada vez mais detalhadas. Estes dados vão para Brasília, comentou o pesquisador da Embrapa. Resultados assim interessam muito ao Ministério da Agricultura. Por quê? Porque mostram viabilidade de agricultura sustentável em escala comercial. Parte 35. Os resultados oficiais foram divulgados no sábado seguinte, durante a tradicional festa da colheita de Santa Rita do Sapucaí. Todo ano, a cidade se reunia na praça principal para conhecer os vencedores do concurso e celebrar a safra. Desta vez, havia expectativa extra. Pessoal, anunciou o prefeito ao microfone, este ano tivemos surpresas no nosso concurso de produtividade. Murmúrios na multidão. Joaquim, João e Pedro estavam na primeira fila, ansiosos. Júlia segurava minha mão, nervosa. Em terceiro lugar, com 8,2 toneladas por hectare, Joaquim Pereira. Aplausos. Joaquim subiu ao palco, cumprimentou o prefeito, mas seus olhos procuravam os resultados seguintes. Em segundo lugar, com 8,7 toneladas por hectare, João Ferreira. Mais aplausos. João acenou para a multidão, mas também esperava ansioso pelo primeiro lugar. E em primeiro lugar, o prefeito fez suspense. Com 12,3 toneladas por hectare, novo recorde do concurso, Ana Clara Santos. O silêncio durou 2 segundos antes de explodir em aplausos. Júlia me abraçou, chorando de emoção. Caminhei até o palco em meio a cumprimentos e puxões de mão. Dona Ana, disse o prefeito, entregando o troféu. A senhora quer falar alguma coisa? Peguei o microfone, olhando para a multidão onde via rostos conhecidos, alguns ainda surpresos, outros genuinamente felizes. Quero agradecer a todos que me apoiaram, comecei, e dizer que este resultado não é só meu. Parte 36. Este resultado, continuei ao microfone, é prova de que a agricultura sustentável funciona no nosso cerrado.
mas também é resultado da mudança de mentalidade de produtores corajosos como Joaquim, João e Pedro, que aceitaram aprender técnicas novas. Aplausos. Quando cheguei aqui, muitos duvidaram. Era natural. Eu era mulher, nova na região, com métodos diferentes. Mas alguns tiveram mente aberta para observar, experimentar, aprender. Joaquim assentiu na plateia, sorrindo. Quero convidar todos os produtores interessados a continuarem aprendendo. Agricultura sustentável não é modinha, é ciência aplicada para produzir mais, gastando menos, preservando nosso solo e nossa água. Entreguei o microfone de volta ao prefeito em meio a aplausos calorosos. Mas o que mais me emocionou foi ver rostos antes hostis agora me olhando com respeito. Durante a festa, várias pessoas me procuraram. Dona Ana, disse Raimundo Silva, um dos últimos resistentes. Reconheço que estava errado. A senhora mostrou que mulher entende sim de agricultura. Obrigada, seu Raimundo. Teria como me ensinar essas técnicas? Claro. Agricultura não tem dono, é para quem quer aprender. A noite terminou com música, dança e muita conversa sobre planos para a próxima safra. Vários produtores queriam experimentar consórcio de culturas, outros perguntavam sobre compostagem. Mãe, disse Júlia no caminho para casa, você decidiu sobre a proposta do Estado? Ainda estou pensando. Parte 37. A decisão sobre a proposta do Estado ficou mais complicada quando chegaram novas ofertas. Na segunda-feira após a festa, recebi ligação de uma universidade particular oferecendo cátedra em agricultura sustentável. Na terça, uma empresa de consultoria internacional queria me contratar para projetos na América Latina. Na quarta, a própria Embrapa formalizou convite para coordenar pesquisas sobre agricultura sintrópica no Cerrado. Mãe, você virou celebridade, brincou Júlia durante o jantar. Não é isso. É que a agricultura sustentável está na moda. E qual você vai escolher? Estou inclinada a não escolher nenhuma. Como assim? Júlia, eu construí uma vida aqui. Tenho amigos, você está bem na escola, estou gostando do trabalho na prefeitura. Mas são oportunidades incríveis. São. Mas às vezes a melhor oportunidade é ficar onde somos felizes. Ela refletiu um momento. Mãe, posso dar minha opinião? Claro. Acho que você deve escolher o que permite continuar ensinando os produtores daqui. Eles precisam de você. Sorri. Minha filha de 16 anos havia captado exatamente meu dilema. Você tem razão. A questão é, como posso ter maior impacto? Que tal propor algo diferente para eles? Como o quê? Um projeto que una tudo. Pesquisa, ensino, aplicação prática. Aqui mesmo, sem sair de Santa Rita. Parte 38. A ideia de Júlia me fez pensar em possibilidades que não havia considerado. Na quinta-feira, liguei para Dr. Carlos com uma contraproposta. Dr. Carlos, que tal criarmos um centro de referência em agricultura sustentável aqui mesmo em Santa Rita? Como assim? Um projeto que combine pesquisa aplicada, capacitação de produtores e demonstração prática. Poderia envolver Estado, universidades, Embrapa, mas baseado aqui. Interessante. Continue. Minha propriedade seria a área de demonstração permanente. Poderíamos receber grupos de produtores, estudantes, técnicos, fazer cursos regulares, pesquisas de campo, publicar resultados. E você coordenaria? Coordenaria a parte técnica, sim, mas mantendo vida simples, sem sair da região. Dr. Carlos ficou animado. Dona Ana, isso tem potencial enorme. Centro de referência regional, talvez até nacional. Exato. E teria vantagem de manter foco na realidade do pequeno e médio produtor, não só pesquisa acadêmica. Vou conversar com os contatos do Estado e da Embrapa. Acho que todos topam. Mas com uma condição. Tem que envolver os produtores locais como parceiros, não só como objeto de estudo. Como assim? Joaquim, João, Pedro e outros que abraçaram as técnicas poderiam ser multiplicadores, co-instrutores. Eles conhecem a realidade local melhor que qualquer técnico de fora. Perfeito. Conhecimento acadêmico com experiência prática. Desliguei animada. Pela primeira vez desde as ofertas começaram a chegar. Sentia que havia encontrado um caminho que fazia sentido. Manteria minha vida simples em Santa Rita, mas teria impacto muito maior que qualquer cargo em universidade ou empresa. Na sexta-feira, reuni Joaquim, João e Pedro para apresentar a ideia.
Vocês topariam ser instrutores num centro de capacitação? Nós? Espantou-se João. Mas a gente mal sabe o básico. Vocês sabem a realidade do produtor local. Sabem as dificuldades, os medos, as resistências. Isso é conhecimento que eu não tenho. Joaquim sorriu. Dona Ana, seria uma honra, mas temos que aprender muito ainda. Vamos aprender juntos. Esse é o ponto. Parte 39. A proposta do Centro de Referência ganhou força rapidamente. Em 2 semanas, Dr. Carlos conseguiu apoio preliminar da Emater, interesse da Uflavras e sinalização positiva da Embrapa. O Estado ofereceu recursos para a infraestrutura e a Prefeitura doou um terreno adjacente ao meu sítio. Dona Ana, o prefeito me procurou oficialmente. A cidade inteira está animada com esse projeto. Vai colocar Santa Rita no mapa da agricultura sustentável. É esse o objetivo. E quanto ao seu emprego na prefeitura? Posso manter meio período? Gosto do trabalho e me ajuda a manter os pés no chão. Claro. Aliás, podemos criar cargo novo. Assessora de Desenvolvimento Rural Sustentável. Sorri. Gosto mais de secretária mesmo. O projeto começou a tomar forma concreta. Arquiteto foi contratado para planejar um centro de visitantes simples, com sala de aula, laboratório básico de análise de solo e alojamento para pesquisadores visitantes. Minha propriedade seria expandida com áreas demonstrativas de diferentes técnicas. Mãe, disse Júlia vendo os primeiros esboços. Seu sonho está virando realidade. Qual sonho? De usar conhecimento para ajudar pessoas, sem ter que escolher entre ciência e vida simples. Ela tinha razão. Durante anos achei que tinha que escolher entre carreira acadêmica de sucesso ou vida tranquila no interior. Agora descobria que podia ter as duas coisas. Júlia, posso perguntar uma coisa? Você não se sente prejudicada por morar numa cidade pequena? Pelo contrário, tenho a mãe mais legal da escola. Parte 40. O primeiro grupo internacional chegou em novembro. Pesquisadores do México, Argentina e Colômbia interessados em replicar técnicas de agricultura sustentável em regiões semiáridas. Foi estranho receber colegas do meio acadêmico em minha vida simples de Santa Rita. Professora Ana, disse o líder do grupo mexicano, usando meu antigo título. Seus resultados foram publicados na revista International Sustainable Agriculture. Não publiquei nada recente. Mas Dr. Carlos enviou relatório sobre sua experiência aqui. Produtividade 300% superior com 60% menos água. Ah, sim, mas foi adaptação de técnicas que já conhecia. Caminhamos pela propriedade, agora oficialmente, Área de Demonstração de Agricultura Sintrópica do Cerrado. Os visitantes fotografavam tudo, faziam perguntas técnicas complexas, coletavam amostras. Como conseguiu o engajamento dos produtores locais? Perguntou a pesquisadora argentina, provando resultados antes de dar teoria. Mas houve resistência inicial? Muita, principalmente por eu ser mulher. Como superou? Paciência, humildade e deixando os resultados falarem por si. Joaquim, que acompanhava a visita como co-instrutor, complementou. Doutor, no início ninguém acreditava nela. Pensávamos que era a mulher da cidade brincando de agricultora. E como mudaram de opinião? Vendo que a plantação dela produzia mais que a nossa. O mexicano riu. Sempre a mesma história. Preconceito vencido por evidência científica. Parte 41. A transformação de Santa Rita do Sapucaí em referência de agricultura sustentável trouxe mudanças inesperadas. Chegaram novos moradores, jovens agrônomos querendo aprender, famílias de produtores orgânicos, até artistas atraídos pelo movimento de vida sustentável. Dona Ana, comentou Dona Conceição na mercearia, a cidade está diferente. Mais movimento, mais gente nova. É bom ou ruim? Bom, desde que não percam as raízes. Era preocupação válida. Eu mesma às vezes me sentia desconfortável com a atenção que nossa pequena cidade recebia. Reportagens na televisão, artigos em revistas especializadas, visitas de políticos. Mãe, observou Júlia, você está famosa. Não quero ser famosa, quero que as técnicas se espalhem. Mas para espalhar, precisa de divulgação. Tem razão, só espero que não vire circo. O equilíbrio era delicado. Precisávamos de visibilidade para atrair recursos e replicar o modelo, mas sem perder a essência do projeto. Ensinar agricultura sustentável para pequenos produtores. A solução veio dos próprios vizinhos. Dona Ana, propôs Joaquim numa reunião.
Que tal criarmos a Associação de Produtores Sustentáveis da região? Para quê? Para nos organizarmos melhor, controlar as visitas, garantir que o foco continue nos pequenos produtores. Boa ideia! E podemos vender nossos produtos com selo especial, Agricultura Sustentável Santa Rita. Pedro complementou. Assim agregamos valor e mostramos que sustentabilidade dá lucro. Parte 42. A Associação de Produtores Sustentáveis de Santa Rita foi criada em dezembro, com 12 membros fundadores. Joaquim foi eleito presidente, eu vice-presidente técnica. Nosso primeiro projeto foi criar sistema de certificação participativa para produtos agroecológicos da região. Pessoal, expliquei na primeira reunião oficial. Certificação participativa significa que nós mesmos garantimos a qualidade dos produtos, sem depender de empresas externas caras. Como funciona? Perguntou um novo membro. Visitamos as propriedades uns dos outros, verificamos se estão seguindo práticas sustentáveis, ajudamos quem tem dificuldades. E se alguém não cumprir as regras? Orientamos primeiro. Se persistir, perde a certificação do grupo. João levantou a mão. Dona Ana, isso não vai dar conflito entre vizinhos? Pode dar. Por isso precisamos de critérios claros e transparentes. Criamos manual básico de práticas sustentáveis, sistema de visitas cruzadas, reuniões mensais para troca de experiências. Em 3 meses, nossos produtos estavam sendo vendidos em feiras de Pouso Alegre e Varginha com selo Certificado Santa Rita Sustentável. Mãe, comentou Júlia vendo o movimento na propriedade, você criou uma revolução silenciosa. Como assim? Mudou a agricultura da região sem alarde, sem imposição, só mostrando que funciona. É a melhor forma de mudança, de dentro para fora, por convencimento, não por imposição. Parte 43. O primeiro ano do Centro de Referência terminou com números impressionantes. 340 produtores capacitados, 15 propriedades convertidas para a agricultura sustentável, aumento médio de 40% na produtividade regional. Mas o que mais me orgulhava eram as transformações pessoais. Dona Ana, me procurou Maria, esposa de Pedro. Quero agradecer. Por quê? Meu marido mudou. Antes era teimoso. Achava que sabia tudo. Agora escuta, pergunta, quer aprender. Pedro sempre foi bom produtor. Sim, mas agora é melhor pessoa. Aceita que pode aprender com qualquer um, até com mulher. Ri da sinceridade dela. Maria, isso não é mérito meu. É evolução natural de quem abre a mente. Pode ser, mas começou quando a senhora chegou. Conversas como essa me faziam perceber que mudanças técnicas às vezes trazem transformações sociais mais profundas. Homens aprendendo a escutar mulheres, produtores tradicionais aceitando inovações, comunidades se unindo em torno de objetivos comuns. Dr. Carlos, comentei numa reunião de avaliação. Acho que conseguimos algo além de melhorar a agricultura. O quê? Melhorar relacionamentos, quebrar preconceitos, criar cultura de aprendizado colaborativo. Isso é tão importante quanto aumento de produtividade, concordou ele. Talvez mais importante. Técnica se ensina rápido. Mudança de mentalidade demora gerações. No final do ano, recebemos visita especial. Ministra da Agricultura queria conhecer o modelo Santa Rita. Parte 44. A visita da ministra trouxe comitiva impressionante. Assessores, jornalistas, técnicos federais, autoridades estaduais. Santa Rita nunca havia recebido tanta atenção política. Dona Ana, a ministra me cumprimentou na chegada. Seus resultados chamaram atenção em Brasília. Fico honrada, ministra. Estamos estudando incluir a agricultura sustentável como prioridade nacional. Seu trabalho poderia ser modelo. Com prazer, desde que mantenha foco no pequeno produtor. Caminhamos pela propriedade demonstrativa, agora com placas educativas e trilhas demarcadas. A ministra fazia perguntas técnicas. Seus assessores anotavam tudo. Como conseguiu 300% mais produtividade? Quis saber. Consórcio de culturas, manejo biológico do solo, otimização de recursos hídricos. Isso pode ser replicado em escala nacional? Pode, mas precisa adaptar às condições locais e respeitar cultura regional. Joaquim, como presidente da associação, apresentou resultados dos produtores locais. Senhora ministra, em um ano nossos custos caíram 30% e produtividade subiu 40%. Vocês usam tecnologia avançada? Não, senhora.
Usamos conhecimento avançado com tecnologia simples. A frase de Joaquim impressionou os visitantes. Explique melhor, pediu a ministra. A dona Ana nos ensinou que não precisamos de máquinas caras ou produtos químicos importados. Precisamos entender como a natureza funciona e trabalhar com ela. Parte 45. Após a visita oficial, recebemos proposta ambiciosa do governo federal: transformar Santa Rita em município modelo de agricultura sustentável, com investimentos significativos para expandir o projeto. Dona Ana, o coordenador nacional, explicou a proposta. Queremos criar 10 centros como este pelo Brasil. Santa Rita seria o piloto. Que tipo de investimento? Laboratórios avançados, centro de pesquisa, infraestrutura para receber 1.000 visitantes por mês. A proposta era tentadora, mas me preocupava. E os produtores locais? Não podem ser esquecidos em meio a tanto crescimento. Claro que não. Eles seriam protagonistas. Como garantir isso? Criando o conselho gestor com participação majoritária dos produtores locais. Conversei com Joaquim e outros da associação. As opiniões se dividiram. Dona Ana, disse Pedro, essa é chance de Santa Rita ficar rica. Mas, ponderou João, pode ser que perca a simplicidade que faz funcionar. Que vocês acham? Perguntei. Aceitar ou não? Aceitar, decidiu Joaquim após discussão. Mas com nossas condições. Quais condições? Que produtores locais tenham controle real sobre o projeto. Que foco continue sendo ensino prático. Que não vire só turismo científico. E que a dona Ana continue morando aqui, sendo nossa professora, acrescentou Pedro. Sorri. Não pretendo sair daqui. Então estamos de acordo, concluiu Joaquim. Vamos crescer, mas sem perder nossas raízes. Parte 46. A expansão do projeto trouxe mudanças que exigiam adaptação constante. Chegaram pesquisadores de universidades internacionais, jornalistas especializados, delegações de outros países. Minha rotina mudou. 3 dias por semana dedicados ao centro de referência, 2 dias mantendo trabalho na prefeitura. Mãe, observou Júlia, você está mais ocupada, mas parece mais feliz. É verdade, estou fazendo o que gosto, do jeito que escolhi. Não sente falta da vida acadêmica tradicional? Às vezes, mas prefiro o impacto real a reconhecimento acadêmico. O reconhecimento veio de qualquer forma. Universidades ofereceram títulos honorários, revistas científicas queriam artigos, organizações internacionais faziam convites. Aceitei alguns, recusei outros, sempre priorizando o trabalho local. Dona Ana, Dr. Carlos me mostrou convite especial. Querem que apresente projeto na Conferência Mundial de Agricultura Sustentável, em Roma. Quando? Mês que vem. Todas as despesas pagas. 5 dias na Itália. Não posso deixar o trabalho aqui. Pode sim. Joaquim e Pedro já sabem coordenar as atividades básicas. Era tentador. Roma, conferência internacional, plateia de especialistas mundiais. Mas também significava voltar ao mundo que deixei para trás. Vou pensar. Dona Ana, essa é chance de levar modelo Santa Rita para o mundo. Ou de perder o foco no que realmente importa. Conversei com Júlia. O que você acha? Que você deve ir, mas por 2 dias só. Apresenta projeto e volta para casa. Parte 47. Aceitei o convite para Roma, mas impus condições. Apresentação de 15 minutos sobre agricultura sustentável em pequena escala, sem pompa acadêmica, focando resultados práticos. A Conferência Mundial reuniu 2.000 especialistas de 80 países. Era intimidante estar novamente naquele ambiente após anos de vida simples. Professor Santos, me cumprimentou o colega do Senegal que reconheci dos tempos de África. Que prazer revê-la. O prazer é meu, doutor Amador. Soube que está no Brasil agora. Como está o trabalho? Diferente, mas gratificante. Durante minha apresentação, mostrei fotos do antes e depois de Santa Rita, dados de produtividade, depoimentos dos produtores locais. Em conclusão, finalizei. A agricultura sustentável funciona quando respeita conhecimento local e envolve comunidade como protagonista, não como objeto de estudo. As perguntas vieram de toda parte. Como replicar em outras regiões? Qual o papel das universidades? Como convencer produtores tradicionais? A chave, respondi, é humildade. Chegue respeitando, não impondo. Prove resultados antes de dar teoria. E, principalmente, escute mais do que fala.
Após a apresentação, recebi convites para projetos em 3 continentes. Agradeci, mas declinei. Por que não aceita? Perguntou o organizador da conferência. Porque meu trabalho é em Santa Rita do Sapucaí. Ainda há muito a fazer por lá, mas são oportunidades únicas. Oportunidade única é ver produtores locais prosperando com agricultura sustentável. Parte 48. O retorno de Roma trouxe perspectiva renovada sobre minha escolha de vida. Havia confirmado que preferia impacto local profundo a reconhecimento internacional superficial. Como foi a viagem, mãe? Perguntou Júlia. Boa. Mas me fez perceber que nosso trabalho aqui é mais importante do que imaginava. Por quê? Porque está funcionando de verdade. Não é só teoria, é mudança real na vida das pessoas. Na semana seguinte, recebi notícia que exemplificava essa mudança. 3 filhos de produtores da associação foram aprovados em agronomia, motivados pelo que viram em suas próprias casas. Dona Ana, me contou Joaquim, meu filho Roberto quer estudar agricultura sustentável por sua causa. Que bom! Ele disse que quer voltar para cá depois de formado, aplicar conhecimento científico na propriedade da família. Era exatamente o tipo de transformação que eu sonhava. Jovens capacitados tecnicamente, retornando para modernizar a agricultura familiar, criando ciclo virtuoso de desenvolvimento rural. Dr. Carlos, né, comentei. Acho que conseguimos algo revolucionário aqui. O quê? Tornamos a agricultura familiar atrativa para jovens. Mostramos que dá para viver bem no campo, com tecnologia e sustentabilidade. É verdade. Antes, todos os jovens queriam sair para a cidade. Agora, alguns querem ficar e outros querem voltar. O projeto estava criando um movimento contrário ao êxodo rural tradicional. Parte 49. 2 anos após a revelação de minha identidade profissional, Santa Rita se transformara em referência nacional de agricultura sustentável. Mas para mim, a maior conquista era pessoal. Havia encontrado equilíbrio entre conhecimento técnico e vida simples, entre ambição profissional e felicidade familiar. Dona Ana, Joaquim me procurou numa tarde de dezembro. Precisamos conversar sobre o futuro da associação. Que futuro? Recebemos proposta para expandir projeto para a região inteira. 20 municípios querem replicar modelo Santa Rita. E aí, você toparia coordenar expansão regional? Era proposta tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Significava maior impacto, mas também maior responsabilidade, mais viagens, menos tempo em casa. Joaquim, posso ser franca? Claro. Estou feliz do jeito que está. Não quero crescer só por crescer. Mas pense no impacto que poderia ter. Já tenho impacto suficiente. Vocês não precisam mais de mim para tocar o projeto aqui. Como não? Vocês aprenderam as técnicas, sabem ensinar outros produtores, conseguem resolver problemas sozinhos. Joaquim refletiu. É verdade. No início dependíamos de tudo da senhora. Agora são autônomos. É assim que deve ser. Então vai recusar expansão? Vou propor a alternativa. Formamos rede de multiplicadores. Cada um de vocês adota 2 municípios, ensina lideranças locais, depois essas lideranças espalham conhecimento. Rede horizontal, não vertical. Exato. Mais sustentável que modelo centralizado. Parte 50. Hoje, 5 anos após plantar minha primeira semente errada em Santa Rita do Sapucaí, olho pela janela e vejo transformação que vai muito além de agricultura. Vejo comunidade mais unida, jovens orgulhosos de suas raízes rurais, produtores prósperos sem destruir meio ambiente. A rede Santa Rita de Agricultura Sustentável já abrange 47 municípios em 3 estados. Cada núcleo funciona de forma autônoma, adaptando técnicas às condições locais, respeitando culturas regionais. Não há hierarquia centralizada, apenas troca horizontal de conhecimentos. Mãe, diz Júlia, agora com 21 anos e estudando engenharia ambiental. Você conseguiu o que queria? Conseguiu o quê? Provar que a agricultura sustentável funciona. Ah, isso era secundário. Como secundário? O principal era provar que conhecimento técnico não precisa vir acompanhado de arrogância. Que ciência serve para melhorar a vida das pessoas, não para impressionar a academia. Júlia sorri e provou que mulher entende de agricultura. Isso também. Pela janela, vejo Joaquim explicando técnicas de compostagem para grupo de visitantes do Nordeste. Pedro demonstra consórcio de culturas. João coordena oficina sobre captação de água da chuva.
Eles se tornaram os professores que eu não precisava mais ser. À tarde, como todo dia há 5 anos, caminho entre as plantas da minha pequena propriedade. Não é mais demonstração para visitantes, é simplesmente minha horta, onde cultivo alimentos para família e alma. Porque no final, descobri que a verdadeira agricultura sustentável não é só técnica de plantio. É forma de viver que respeita a terra, pessoas e tempo natural das coisas. E às vezes, ser simples é a coisa mais revolucionária que podemos fazer.